E aí pessoal, professor Felipe mais uma história e hoje vamos fazer a correção do capítulo 3 da apostila do oitavo ano. O assunto é Revolução Industrial. Lembrando que isso não é aula, eu faço alguns comentários, alguns até longos, vai dar aqui uns 10, 15 minutos mais ou menos. Mas se você quer aula mesmo sobre o assunto, só clicar nos cards e acompanhar as aulas específicas, tá bom? Aqui eu vou comentar alguns assuntos, então pode ficar meio solto, meio jogado, mas é por isso. São só comentários, correções, tá bom? Bom, lá na página 22, então, tem já a primeira pergunta sobre os impactos ambientais que a gente pode notar numa imagem como essa que a gente vê na página 22. Para isso, deixa eu fazer aquela gambiarra aqui. E vocês estão vendo a imagem de uma cidade industrial, tá? Na época. E é claro que a Revolução Industrial trouxe uma série de problemas ambientais, sim. Agora, muitos deles só foram notados recentemente, tá? O ambientalismo é uma questão muito recente na história da humanidade, né? Basicamente só a partir dos anos 90, né? Tem 30 anos que os governos, as pessoas, as empresas passaram a realmente se preocupar com isso de forma séria. E os impactos são tão grandes que durante muito tempo Londres foi a cidade mais poluída do mundo, certo? Justamente porque era pioneira da Revolução Industrial. O rio Tâmisa, que é o rio que corta Londres, foi também durante muito tempo um rio tão poluído, ou mais ainda, que o Tietê, hoje em São Paulo, que é um dos rios mais poluídos do nosso país, certo? Também como efeito colateral da industrialização. Então, é importante a gente pensar nessas questões, beleza? Depois a gente vai lá para a página 24. Temos uma questão de alternativas aí, e a alternativa correta é a B de bola, tá certo? Depois, na 2, elabore um conceito para a Revolução Industrial, né? E aí, lógico, se é para vocês elaborarem, vocês que vão elaborar. Mas a gente tem que a resposta da apostila. Pode ser definida como uma mudança na maneira e na velocidade de produção de bens de consumo. Iniciou-se na Inglaterra durante a segunda metade do século XVIII, né? É uma definição aqui bem genérica, bem simples, bem curta e bem correta, certo? A Revolução Industrial ela ampliou muito a capacidade de produção, o tempo de produção das coisas, tá? E ela surge na Inglaterra e durante algumas décadas ficou restrita à Inglaterra, né? Só no século XIX que ela vai realmente se espalhar pelo mundo, para outros países europeus, também para os Estados Unidos, Japão, e depois alcançar o mundo todo, tá? Como hoje, inclusive. Depois a gente vai lá para a página 27. Né? Questões sobre o Thomas More, político, filósofo e santo da Igreja Católica. Viveu no século XVI, durante o reinado de Henrique VIII, período em que os cercamentos de terras já eram frequentes. Explique o que ele quis dizer no trecho sobre o comportamento das ovelhas, reproduzindo na página anterior, extraído de sua obra-prima A Utopia, de 1516. Bom, trata-se de uma metáfora nesse texto. Os camponeses foram expulsos do campo para que os senhores pudessem criar as ovelhas. Portanto, por causa da criação de animais, os trabalhadores perdem suas terras e moradias e assim vão para as cidades. Tá? Esse processo dos cercamentos tem a ver com a Revolução Industrial de duas maneiras. Tá? Primeiro que as manufaturas inglesas, produção de tecido, eram importantes. Tá? E esses tecidos eram produzidos à base de lã. E lã vem da ovelha. Mas no primeiro momento, essas manufaturas eram fábricas, fabriquetas, indústrias, sem a força mecânica, né? Sem a Revolução Industrial. Mas já eram um produto importante da Inglaterra. Fazendo com que cada vez mais pessoas quisessem cercar suas terras para criar ovelhas, expulsando camponeses das terras comunais, isso promoveu então a criação de cidades com uma massa de desempregados, uma massa de pessoas ociosas, uma massa de depauperados, pessoas que não tinham nada, muito grande. Depois, quando vai se criando as máquinas e criando o emprego fabril, onde as pessoas trabalham por salários muito baixos, aquela mesma massa que foi expulsa para dar espaço para as ovelhas, vão ser contratadas agora para trabalhar nas indústrias e aumentar ainda mais a produção. Tá? Então, é uma relação bastante curiosa essa. Depois você tem uma questão do material de apoio, né? Que a gente tem que
arrumar as figurinhas lá. Deixa eu dar como material de apoio. E vocês têm que recortar, né? Tá vendo aí? Operários, burguesia, minério de ferro, ovelhas e carvão mineral, tá? São essas figuras que têm que ser recortadas e aplicadas aqui na segunda página do material de apoio, a página 3, melhor dizendo, né? Então, a figura 1, tá? Vai ser a do carvão mineral, que é a última. A figura 3, tá? É as ovelhas. Depois, a 5 é a burguesia, tá? A figurinha aqui do senhorzinho de barrigudão e de cartola. Depois, a 2, né? Aliás, a 1, tá? Eu falei que a 1 era carvão mineral, não. A 1 é ferro, tá? E a 2, sim, carvão mineral. E depois a 4 fica lá os camponeses expulsos da terra, tal, vão virar os operários. Certo? Deu para entender aí, né? Qualquer coisa, vocês voltam o vídeo aí para fazer a correção. Depois disso, nós vamos lá para a página 27. 27 não, 27 já fui. Vamos para a página 29. A questão 1, que é de alternativa, é a C, de Carlos. Depois a 2, né? O texto a seguir relata um conselho de Benjamin Franklin a um jovem aprendiz. Depois da leitura, responda a questão. Ele fala que o tempo é dinheiro. Recorda que tempo é dinheiro. É uma coisa importante e super repetida até hoje, né? O conselho de Franklin mostra um interesse em especial pelo tempo. O que o tempo significa naquele contexto? É só a partir da Revolução Industrial que vai começar a existir essa relação entre tempo e dinheiro. Por quê? Porque as máquinas produzem pelo tempo. Para ela não importa se está sol, se está chuva, se está de dia, se está de noite. Ela produz pelo tempo, ao contrário dos camponeses, que trabalhavam pelo horário do sol. A maioria dos humanos, na maior parte da história da humanidade, trabalhou pelo tempo. E com a Revolução Industrial, os trabalhadores também passam a vender a sua força de trabalho, que é medida também pelo tempo. É só então com a Revolução Industrial que a gente passa a medir o tempo cronometradamente, como a gente faz hoje. Minutos, segundos, e todo mundo sabendo isso. Antes as referências eram fim da tarde, começo da tarde, depois do almoço, antes do almoço, coisas desse tipo, né? Ou então ligados a fenômenos naturais, entardecer, pôr do sol, etc. Com a Revolução Industrial não, a gente passa a ter que cronometrar o tempo porque ele vale dinheiro. A medida da contratação dos trabalhadores é também a medida da produção das máquinas. Depois 3. A abundância de carvão e de ferro permitiu o desenvolvimento da indústria. A Inglaterra produzia e vendia roupas de lã e de algodão. Além das matérias-primas, havia outro elemento importante para a produção industrial. Qual era esse elemento que a Inglaterra dispunha por causa da lei dos cercamentos? Era justamente a mão de obra barata. De uma massa de desempregados que foi gerada a partir da lei dos cercamentos, pessoas que ficaram sem emprego e foram para as cidades, e aí sim tiveram que se sujeitar a praticamente qualquer condição de trabalho, tá? Então isso explica boa parte aí dessa questão, beleza? E os elementos que fazem, né, a Inglaterra ter sido a potência industrial que foi, são várias coisas: tecnologia, a disponibilidade de ferro, carvão mineral, a indústria têxtil já existia antes mesmo da questão das máquinas, e tinha também os inventores, e tinha um Estado que propiciava isso, né? Ajudava a produção, ao contrário do antigo regime, que não estimulava isso. Depois vamos lá para as questões da página 31. Número 1. Em forma de manifesto, o líder ludista exige que a Câmara dos Comuns aprove uma lei para acabar com toda a maquinaria prejudicial à comunidade. O que motiva essa exigência? Os luditas, né, ou ludistas,
eles acreditavam que as máquinas tomavam os empregos dos homens. E aí, de fato, é o que acontecia. O grande problema é que hoje, naquele tempo, ao contrário de hoje, as pessoas não viam então as máquinas a serviço, né, do ser humano, viam a serviço do capital. Então hoje, se a gente pensa, por exemplo, numa máquina de cortar cana, a gente entende a utilidade dela, tá? E a gente quer que ninguém corte cana mais, porque é um serviço super pesado. A gente quer que essas pessoas que antes cortavam cana sejam empregadas em outros empregos, que sejam menos desgastantes e sejam atividades realizadoras para elas também, que elas consigam ter salários. Os luditas tinham uma visão então mais ingênua, né? Eles não conseguiam ver isso, não conseguiam reivindicar uma participação nos lucros dessa maquinaria. Pelo contrário, eles falaram, não, a máquina está tomando emprego e a gente precisa restaurar os empregos. Certo? Então, era isso, a visão deles. Pois 2. Segundo os ludistas, a quem cabia a culpa do desemprego na Inglaterra? O que faziam para tentar resolver a situação? A culpa cabia às máquinas e, entre as tentativas de resolver a situação, muitas vezes eles partiam para destruir as máquinas. Tá? Então, assim, forçando a recontratação de pessoas. Né? Depois, vamos lá para a página 32. A primeira a gente tem que marcar verdadeiro ou falso, né? Então, a ordem correta é F, 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 V. Então, 3 falsas e só a última que é verdadeira. Depois a 2. Que problemas sociais e políticos motivaram o surgimento do movimento cartista? Justamente essa questão da falta de direitos trabalhistas, da constante expoliação, da dureza que era o trabalho nas fábricas, por tudo isso vai surgir o movimento cartista, que através de uma carta reivindicava, né, uma série de direitos de trabalho, de limitações à exploração que os capitalistas faziam do proletariado. Né? E vamos lembrar que isso era muito diferente das relações entre patrões e empregados hoje. Tá? Inclusive, as relações, as leis que nós temos hoje que protegem o trabalhador são frutos justamente dessa história aqui, de uma história de décadas e décadas de exploração da mais vil, da mais... exploração seria um cuidado com o ser humano, tá bom? Então, tudo que nós temos hoje, inclusive em termos de legislação trabalhista, deriva dessa história aqui. Se deixar pelo patrão achar que ele vai ter atitudes benevolentes, a maioria deles não vão ter. Tá? Então, é importante a gente ter isso em mente. Depois, vamos lá para as páginas 34. A primeira questão é de alternativa, então a alternativa correta é B, de bola. 2. Que fatores favoreceram a Inglaterra no processo de industrialização? Falei vários deles aqui, né? Mas a disponibilidade de matérias-primas, como ferro, carvão mineral, também a lã e o algodão. A questão da mão de obra disponível também, a um preço barato, em grande quantidade, promovido pelos cercamentos. Tinha a questão das tecnologias, esses inventores que estavam trabalhando e justamente estavam lá, né, na Escócia, na Inglaterra, os caras estavam lá, James Watt, e entre outros. Tá? E também, né, tinha-se um ambiente social e político que favorecia isso, ao contrário do que acontecia na França com o antigo regime. Tá? Então, tem essa série de fatores. Depois 3. Explica a relação entre a Revolução Industrial e a Revolução Gloriosa. É justamente a Revolução Gloriosa de 1638 que vai promover as condições de pacificação do país e de dar um espaço para a burguesia poder se desenvolver na Inglaterra. E é justamente a burguesia que vai promover a Revolução Industrial. Tá? E justamente isso explica porque que na França isso não aconteceu naquele momento. Porque a França não tinha espaço, não promovia um ambiente favorável ao desenvolvimento da burguesia. Tá? Então, isso aqui explica, boa parte disso explica porque a França foi sair bem depois na questão da Revolução Industrial. Depois a 4. Tem que relacionar as colunas, anotem a ordem correta. 3, 5, 1, 4, 2, 35, 142. Depois a questão 5, né? Como o fenômeno dos cercamentos contribuiu para o crescimento das fábricas? Bom, você tinha mão de obra disponível, pessoas indo para a cidade, e como que isso foi fazer então?
pessoas disponíveis para trabalhar nas fábricas. Tem o outro lado, né? Essas pessoas fora da zona rural significavam mais pastagens para as ovelhas. Mais ovelhas igual mais lã. Mais lã, mais trabalho para ser executado nas indústrias têxteis, tá? Então, é uma relação aí que se conecta, né, pelas duas pontas. E depois a 6, tem que avaliar, né, as colunas aí, são 4, essas afirmações são 4, tem que ver quais são as corretas. As corretas são a 1, a 2 e a 3, que portanto nos dá a alternativa A como correta, a de abelha, e a gente acaba aqui esse capítulo, beleza, pessoal? Então é isso, lembrando que isso não é aula, se quiser aula mais explicada, mais detalhada, assista aí pelos cards as aulas de Revolução Industrial, beleza? Por hoje é só e até mais.